atrasado, mas eu estou aqui para comentar nesta quinta-feira a convocação de Carlo Ancelotti da seleção brasileira, claro, para os amistosos não, né? Jogos de eliminatórias, os dois últimos, né, das eliminatórias. O Brasil já está classificado para a Copa, né? Não vale nada, em teoria, para classificação, né? Vale só em termos de posição mesmo na classificação. Contra Chile e Bolívia, né? O Brasil hoje, atualmente, é o terceiro colocado das eliminatórias e pega aí duas equipes que uma já está eliminada, o Chile, e a Bolívia ainda briga pela classificação, apesar de ser um pouquinho mais difícil, ainda briga ali, seja por uma vaga na repescagem ou uma vaga direta, né? Hoje é a oitava colocada com 17 pontos, o primeiro na zona de classificação direta é a Colômbia com 22, e a Venezuela é a sétima seleção que pega a vaga de repescagem, né? Tem 18, ou seja, está um ponto ali. Então ainda tem algumas coisas aí para acontecer nessas duas últimas rodadas, mas não sabemos quem vai ainda, todas as seleções para a Copa, né? Argentina, Equador e Brasil já estão na competição. Vale lembrar até que o Equador, por exemplo, é segundo lugar, com 25 pontos, mas teve 3 pontos perdidos, né? Por causa da punição das últimas eliminatórias da escalação irregular do Byron Castillo, lateral direito, né? Acho que o Uruguai já está também, né? O Uruguai já está classificado, ou pelo menos já está na repescagem. Não lembro. Porque... Bom, acho que não oficialmente, porque a Venezuela tem 18. Então, pode chegar ainda aos mesmos 24. E aí o Uruguai cairia até para uma vaga ali de repescagem. Mas teria que igualar as vitórias e tirar um saldo. O Uruguai tem 7 de saldo, a Venezuela menos 4. Então, praticamente já está ali. Assim como o Paraguai também. E aí fica aí essa última vaga direta. Está encaminhada para a Colômbia, mas pode ser, de repente, a Venezuela vence os 2 jogos, né? Vai saber. Enfim, vamos falar falei tudo isso, mas vamos falar da convocação. O Carlo Ancelotti me surpreendeu, deixando o Neymar de fora. Eu já explico o porquê. Tiveram trocas, né, já, até a lista original tinha Joelinton cortado por lesão e o Jean Lucas do Bahia foi convocado no lugar. E o Alexandre do Flamengo foi cortado também por lesão, mas não foi convocado nenhum substituto. Vamos falar sobre essa lista aí. Esse é o Guarda do Futebol Internacional, eu sou o Eduardo Jardim, eu não falei isso, mas tá bom. Deixa o like aqui já nesse vídeo, neste começo, se inscreve no canal e vamos debater as opções que fez Carleto. Aliás, eu vou falar a rodada antes também, 17ª rodada, que começa no dia 4/9. Todos os jogos são dia 4, só muda um pouquinho os horários, né? Mas tudo bem. Uruguai e Peru no Centenário, Peru já eliminado também, faz tempo, só 12 pontos, campanha horrorosa, uma geração muito fraca do Peru também. Colômbia e Bolívia, em Barranquilla, confronto quase direto ali, né? Bem complicado. Esse aí deve ser um bom jogo. Esses dois, aliás, os 4 primeiros que eu vou falar são 8h30, né? Mas eu explico. Aí Paraguai e Equador, jogo que também já não vale muita coisa ali para as duas seleções, já classificadas e tudo mais. No Defensores del Chaco, 8h30 também. Argentina e Venezuela no Monumental, 8h30 também. Nossa, a Venezuela vai ter um trampo aí, viu? E Brasil e Chile, de novo. O Chile já eliminado com 10 pontos, pior time das eliminatórias aí. Agora, caramba, Venezuela e Bolívia que brigam por essas últimas vagas, hein? Difícil, embaçado esses jogos fora de casa. Todos, como eu falei, só o Brasil joga 9h30, tá? Os outros todos são 8h30. Só o jogo do Brasil e Chile, que era no Maracanã, 9h30. Acho que o Brasil vai sacolar uns 4 aí, tá? Vamos falar. E na última rodada, que é terça-feira, dia 9, de novo, todos quase no mesmo horário ali. Só o último, que é Chile e Uruguai, às 9h30, já vou explicar. A última rodada é Equador e Argentina, em Guayaquil, já não vale muita coisa. Já vale muita coisa, não vale nada. São as 2 primeiras colocações, seleções ali classificadas. A Argentina, inclusive, já garantiu o primeiro lugar até, com a campanha atual, com 35 pontos. Depois Peru e Paraguai, no Nacional de Lima. Venezuela e Colômbia. Bolívia e Brasil, lá no El Alto, né? O estádio com mais de 4.000 metros de altitude, onde a Bolívia mudou para lá para tentar fazer seus resultados e tem conseguido. E Chile e Uruguai, às 9h30, o jogo mais tarde aí, que também já não vale muita coisa, né? Enfim, tá bom, falei tudo isso, já demorei demais. Convocação agora. O Carlo Ancelotti chamou pro gol Alisson, Bento e Hugo Souza. Eu vou comentando por setores. Alisson, justo para mim, segue sendo o goleiro titular da seleção, apesar de muita gente ter restrições com ele, eu entendo, mas é um grande goleiro que atua em um nível muito, muito alto no Liverpool. Quem viu a última temporada sabe, o título da Premier League passou muito por ele, classificação da Champions League passou muito por ele.
Se depender só dele, o Liverpool tinha avançado mais também, tá? Bento, eu acho um absurdo. Jogador da Arábia, para mim, não tá no mesmo ritmo, nível competitivo, físico e de competição mesmo do que os outros, tá? Eu tenho essa opinião, acho que o Campeonato Saudita ainda é muito abaixo dos outros, muito abaixo. Não vejo com essa... Por mais que tenha alguns times que têm jogadores tecnicamente muito bons, não vejo com essa condição. E o Bento tem falhado muito, inclusive o Al-Nassr está pensando em vender ele, né? Até falhou na Supercopa aí recentemente. Não estou nem falando só por esse jogo, é porque não vem bem realmente. Não acho legal. O Hugo Souza eu acho justo. Acho que o Hugo tem um bom potencial ainda, até. É um goleiro ainda jovem também. Não vejo como um absurdo essa convocação, não. Eu vejo a do Bento muito mais absurda. Você poderia testar o Gabriel Brazão, que vem fazendo um ano absurdo, apesar do Santos ter um time horrível, mas o Souza também está num Corinthians que, como coletivo, está muito abaixo, né, do que se espera. Enfim, acho que seria muito justo testar o Brazão. Poderia testar até o Everson do Atlético Mineiro também, que vem fazendo uma boa temporada, apesar de eu não achar que ele é goleiro de um nível de seleção, mas eu entendo se fizesse o teste. O Léo Jardim do Vasco também faz uma baita temporada. Enfim, teria outros nomes surgindo na Europa também, mais jovens. Como é que é o nome do menino? O jovem, o goleiro jovem, ele fez uma temporada muito boa no passado oh meu Deus, no time de Portugal, não sei se foi no Belenense, agora ele tá no Villarreal. Peraí, eu vou até olhar aqui o nome dele. É um goleiro muito bom, que tem ido bem. Calma aí, peraí. Villarreal na última rodada enfiou 5-0 no Girona. É o Luiz Júnior. Bom goleiro, tá? Um goleiro bem jovem, de 24 anos, tá no Villarreal. O Villarreal comprou por 12 milhões de euros o Famalicão. Na última temporada, né, ele comprou em agosto. Então, é um jogador muito, muito interessante que vem assumindo aí a titularidade nessa temporada, tá? Ele, na temporada passada, ele jogou também. Eu confesso que eu não tinha reparado no Villarreal depois. Eu lembro dele no Famalicão, que tinha feito bons anos, e enfim, subiu inclusive da base de lá. É um goleiro que vem muito bem, que pode ser observado futuramente. Tem outros também, mas sim, poderiam testar melhores opções do que o Bento. Aí, defensores, eu vou tentar dividir aqui, eu tô olhando pelo GL, eles colocaram tudo junto, né, mas zagueiros, eu vou tentar falar primeiro. O Alexandro do Lille, né, o Alexandro Ribeiro, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG. 4 zagueiros, é isso? Tá, só esses. Eu acho bem justo, o Alexandre fez uma data FIFA espetacular na última, vai muito bem no Lille, foi observado inclusive por times maiores, justíssimo. O Gabriel Magalhães, para mim, hoje é o melhor zagueiro brasileiro do mundo. É um zagueiro espetacular. A temporada do Arsenal ruiu na última temporada, né? Especialmente na Champions ali, muito por conta da lesão dele, né? O Arsenal teve que jogar com o Kiwior como titular. E acho que passou muito por isso também. Teve a lesão do Ben White e tal, enfim. Mas o Gabriel Magalhães, para mim, melhor zagueiro brasileiro do mundo hoje. O Fabrício Bruno também vem fazendo uma boa temporada no Cruzeiro. Eu acho que se for para testar é bem válido. Poderia ter levado o Léo Ortiz, justo. Acho que pro Léo vai pesar um pouquinho as atuações ruins, especialmente contra a Argentina, né? Eu sei que não foi culpa dele só, o time inteiro foi uma porcaria aquele dia, mas eu acho que isso vai acabar pesando futuramente. E o Marquinhos eu entendo mais como um nome de confiança, apesar não sei, eu tenho algumas restrições, eu penso que talvez pudesse começar uma transição do Marquinhos para outro zagueiro titular, mas... Por exemplo, a zaga com o Gabriel Magalhães e Alexandre me agradaria mais como titular, mas eu acho que o Marquinhos vai ser titular. Mas enfim, ele fez um Mundial muito bom também pelo PSG, né? Justo citar isso. Laterais, Caio Henrique na esquerda e Douglas Santos no Zenit, também na esquerda. O Alexandre já foi cortado, então nem vou comentar, tá? Mas justíssimo, Caio Henrique, muito bom jogador, lateral que pode jogar pelo meio também, é um ótimo construtor, um lateral que tem a capacidade com a bola no pé mesmo, é muito interessante, é um lateral que ajuda muito no lado ofensivo e não é que ele é um defensor horrível, não. Claro, tem melhores características atacando, mas é um defensor bem decente também. Acho convocação bem justa. O Douglas eu não sei, de fato não sei como é que tá lá no Zenit, viu o pessoal brincando, né? Deve ter até tomado um susto quando foi convocado, mas é bem verdade, né? Bem por aí. Ele que tá no Zenit, deixa eu ver há quanto tempo já. Caramba, já tem 31 anos, rapaz. Tá no Zenit desde 2019. Caramba. Ele teve passagem pela seleção de base, se vocês não lembram. Passou pela Sub-20, passou pela seleção olímpica, se eu não estou enganado também. Enfim, acabou que
recebe essa oportunidade aí de novo. Vamos ver, vamos ver. Eu realmente não sei como é que ele tá, porque futebol russo não é uma coisa que me agrada de assistir. E na direita, Wanderson e Wesley. O Wanderson do Mônaco, o Wesley da Roma e Flamengo. Acho que convocações justas também. O Wanderson não fez uma grande data FIFA, mas acho que se o Carlo Ancelotti pretende testar, ver alguma coisa a mais, lateral direito é uma posição bem carente, né? E o Wesley, lateral que é muito ofensivo, vocês sabem, jogador de muita chegada à linha de fundo mesmo, muita velocidade, estreou com gol na Roma, inclusive. Acho convocação justa aí. Falando das laterais no geral, vi muita gente falando do Luciano Juba, né, do Bahia. Cara, assim, se fosse para testar, eu não acharia absurdo não, mas é que os dois que foram, bom, pelo menos o Caio Henrique, acho que é um teste que precisava ser na frente, pelo que ele vem construindo nas últimas temporadas e muitas vezes foi ignorado. O Douglas Santos eu realmente não sei, mas sim, eu não acharia absurdo também não o Luciano Juba ser testado nessa posição. Vai saber. Meio-campistas, de novo, o Joelito machucado, não vou comentar, então Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Lucas Paquetá voltando à seleção, né, depois do caso encerrado lá da acusação de manipulação de resultados, o Lucas Paquetá do West Ham e o Jean Lucas do Bahia. Andrei e Bruno Guimarães talvez sejam hoje quem estão em melhor nível, falando dos volantes em si, né? O Paquetá eu acho mais um meia, pelo menos um segundo volante, meia, enfim, um jogador mais avançado. O Andrei e o Bruno, nível altíssimo, ótima convocação dos dois. O Paquetá, eu nem acho que o Paquetá tá bem assim para ser convocado, tá? O West Ham também tem um time bem, bem limitado esse ano, tem até uma peça ou outra que você acha interessante ali, mas não tá bem. Na última temporada o Paquetá também foi um pouquinho abaixo, eu acho. Entendo que também a questão pode ter afetado ele, a questão da acusação e tal. Mas, de novo, se é para testar, acho válido. Já teve ótimos momentos na seleção Paquetá, é bom lembrar disso também. Ele como um camisa 8 em alguns momentos lá atrás com o Tite, ele foi muito bem. Acho justo também. Casemiro, eu não sei, viu? Eu entendo que talvez aí seja uma questão parecida com a do Marquinhos, mas o Marquinhos acho que está em um nível um pouquinho mais alto. O Casemiro melhorou muito, bem verdade, do meio da temporada passada para o final no United, aquele time que chega na final da Europa League. Ele melhorou muito o nível dele, tanto técnico quanto físico, e fisicamente ele estava muito abaixo, melhorou bastante. Mas não sei, talvez fosse a hora de fazer uma transição também. Mas assim, entendo a convocação. Acho que é bom ter um cara experiente também, ainda mais se você pensar já na Copa. Se ele manter esse nível até a Copa, melhorar tecnicamente também, porque o United inteiro tá meio que naquela bagunça de sempre, eu acho que é sempre uma alternativa muito interessante. E o Jean Lucas, cara, não acho que era jogador para estar aí. Acho que vem fazendo um bom Brasileirão, é bem verdade. Um bom ano até no Bahia, né, para ser bem justo. Mas sei lá, acho que teriam alternativas aí na frente. Acho que teriam opções na frente dele. Mas é um jogador que tem características que eu acho que o técnico europeu, o Carlo Ancelotti, assim, em específico, vai gostar, né? Jogador todo campista, né? Chega na frente, tem muito vigor físico. Ele tem um jogador que tem uma leitura muito interessante dos espaços. Entendo a convocação, mas é que no caso dele eu acho que teria muita gente na frente aí para ser convocado, né? Mas tudo bem. E passando para a parte final, o ataque tem o primeiro estreante, né? Também aí, que é o Caio Jorge. E tem muitos jogadores. Vamos lá. Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. 8 jogadores de ataque. Ah, pô, esqueci de falar no meio, hein? Eu li agora o Luiz Henrique aqui no Zenit e lembrei. E o Gerson, hein? Tudo bem, de novo, se é para testar, de repente ele quis convocar caras diferentes por isso. Mas o Gerson era titular, foi pro Zenit, não sei se ele tá bem ou não, de novo, não assisto o Campeonato Russo, mas que besteira. Eu fiz um vídeo aqui até falando que eu acho uma baita de uma besteira ele ter feito esse movimento aí pro futebol russo. Assim, ele, jogador por jogador, ele é muito mais que o Jean Lucas. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele ia ser convocado. Mas, enfim. Dos atacantes agora, Estevão, justíssimo, estreando muito bem no Chelsea, assumindo o papel de protagonismo nos amistosos na Premier League, deu assistência já estreando, ótimo. E outro, jogador de futuro aí de 3, 4, não sei, mas 2, 3 ciclos aí com certeza, certíssimo. Martinelli não começou a temporada tão bem, tá? Mas tá bom, entendo. Talvez o Carlo Ancelotti queira ver mais dele jogando pelo lado esquerdo, já que não foram Vini e não foram Rodrigo, né? É bom lembrar. O Neymar, inclusive, eu vou deixar para falar no final, tá? João Pedro também tá voando no Chelsea, voando, começou muito bem, é ótimo João Pedro, é muito bom jogador.
Caio Jorge, justíssimo, tá? Caio Jorge é um centroavante muito inteligente, um centroavante de uma movimentação que poucos têm, tá? Lê muito bem os espaços, sabe atacar as costas de zagueiro, muito bom mesmo. Artilheiro do Brasileirão, né? Justo também, justo. Ótima convocação, gostei. Luiz Henrique, não sei como é que tá no Zenit, mas nas últimas datas FIFA que ele foi, ainda era com o Dorival, né? Que ele resolve o jogo lá no Paraguai. Ele foi muito bem, né? Isso é inegável. É um ponta de muita força o Luiz Henrique, né? É um jogador que não tem problema em partir para cima, de 1 contra 1, tem uma finalização interessante, enfim. De acordo com o SofaScore aqui, ele tá jogando lá no Zenit, é titular. Não sei se bem ou não, mas tá jogando. Enfim, vou até voltar aqui, que eu queria ver a data FIFA que ele resolveu. Ele joga naquela data FIFA que o Brasil empata com o Uruguai, empata com a Venezuela, sem marcar gols, mas eu quero ver na anterior. Contra o Peru. O Peru foi aqui no Brasil, que é 4-0. Foi contra o Chile, isso, que ele faz o gol no final. O Brasil vira e vence por 2-1 no final, que ele faz um gol. Aquela data FIFA ele foi muito bem, mas isso já foi em outubro do ano passado. Caraca, tudo isso já, meu Deus. Mas enfim, tudo bem, tá lá no Zenit, o Luiz Henrique. Matheus Cunha ainda não pegou o ritmo no Manchester United, mas vem de uma temporada espetacular no Wolverhampton. Eu acho muito bom jogador, mas não é camisa 9. É bom que se entenda isso, né? Ou se for, no máximo, um falso 9. Não adianta colocar ele de centroavante espetado no meio dos zagueiros, que não vai dar muito certo. Mas, enfim. Rafinha também justo. Rafinha é um dos principais jogadores de um ótimo Barcelona. Vem muito bem. E o Richarlison, cara... Eu já falei, eu acho o Richarlison um jogador bem limitado para a seleção, bem abaixo do que outros concorrentes. Por exemplo, se comparar aqui com os centroavantes, vamos colocar ele como centroavante, ele, Caio Jorge e João Pedro, os três. Eu acho ele muito abaixo dos outros dois, mas muito abaixo mesmo. Mas é aquilo, jogador de confiança, né, do treinador, ele foi treinado pelo Ancelotti, se você não lembra, no Everton, né, naquela passagem do James Rodrigues por lá também, um Everton do Ancelotti que começou muito bem, inclusive, jogando muito bem. Mas, enfim, eu não levaria não, mas começou bem a temporada, é bem justo que se diga, já tem 3, 4 participações em gols aí pelo Tottenham. Rodrigo e Vini não foram por questões físicas, né, aparentemente, e o Vini também por a questão de testar entre os jogadores, segundo o Ancelotti. Acho justo, acho que os dois também já sabem que são jogadores de confiança do Ancelotti e vão ser convocados de qualquer jeito nas próximas, né. E o Neymar, cara, o Neymar me surpreendeu porque eu pensei que ele jogaria de qualquer jeito. Eu pensei que qualquer técnico convocaria ele, não sendo uma peça principal, mas sendo um cara que vai ter ali no elenco, todo mundo vai olhar, vai respeitar, opa, chegou o presidente aí, chegou um cara que é o maior artilheiro da história da seleção e tudo mais. Mas aí, agora, ele diz no Ancelotti que teve um problema físico, o Santos não se pronunciou até agora, o staff do Neymar também não, você procura o Santos manda procurar o staff do Neymar, você procura o staff do Neymar, o staff do Neymar fala que não tem posição oficial, então você não sabe, domingo tem jogo, bom lembrar, gente, tem uma rodada do Brasileirão domingo, Santos e Fluminense, ele tá à disposição, não tá suspenso nem nada, ele vai jogar ou não, ninguém sabe, o Santos não se pronuncia, ninguém sabe, então assim, e a data FIFA, obviamente, depois disso, né, dia 4, então são 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, né? É o 4 na real. Porque se ele jogar domingo, por que ele não estaria à disposição para quinta? O Ancelotti falou em questão física. Então, assim, me estranha toda essa situação, mas me surpreende não ter inovado ele. Eu pensei que ele iria de qualquer forma. Enfim, fica aí. Eu admiro a coragem do Ancelotti. Eu acho que o Neymar hoje, fisicamente, não tem nível para a seleção. Hoje, no estágio que ele está atual, não tem. Mas, tecnicamente, claro, é um cara muito diferente. É um cara que, de repente, dependendo de como você arma o seu time, vai ficar ali livre, vai conseguir te entregar coisas que outros não entregam. Mas, de novo, me surpreende. Não sei. O que você achou dessa convocação no geral? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!